Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje nós vamos estudar sobre a relação entre espaço rural e o espaço urbano. É bom saber como é que era a concepção conceitual disso no passado e como é que é isso no presente, como é que enxergamos a zona rural hoje e também os espaços urbanos. E para você entender isso, acompanha comigo agora. O que diferencia o espaço rural ou campo e o urbano ou cidade é a forma de atividade ocupacional da população. No campo, definida pelas atividades agrícolas e pecuária, ou seja, a coleta e cultivo de plantas e animais. Já na cidade, pela atividade liberal. Assim, o campo produz alimentos e víveres para a cidade, enquanto a cidade produz o trabalho intelectual e industrial, concentrando a tecnologia nesses usos. Então, o que nós percebemos aí é que nós temos um conceito tradicional, esse que a gente sempre associou. Quando fala de espaço rural, você pensa sempre em bicho, floresta, né? Habitações bastante atrasadas, né? Mas é bom lembrar, como disse anteriormente, que existe outra maneira de ver agora a zona rural e as cidades, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Então, com o crescimento das cidades e da economia dos países, bem como a integração e interação de regiões mais distantes pelo meio técnico-científico, não é mais possível gerar uma dicotomia baseada na ocupação e produção desses espaços, já que houve no campo aumento das atividades econômicas múltiplas e uso da tecnologia. Então, você verifica aí nessa fotografia que até então algo que não era tão típico na zona rural, como equipamentos de alta tecnologia, você associava isso mais às cidades, você está vendo presente, por exemplo, nesse caso, um braço robótico que serve tanto para dedetizar uma plantação, como também para pulverizar água, para manter as plantas hidratadas. Então, com isso, a gente vai perceber que o espaço rural ele já contempla sofisticação que não é apenas um requisito que está presente apenas nas cidades. Então isso é o primeiro ponto que a gente começa já apresentando como uma diferenciação ou uma relação que há entre o espaço urbano e o espaço rural. Assim, quanto mais tecnificado um determinado espaço, mais produção humana é encontrado. Como assim? Quanto mais tecnológico o ambiente, mais presença humana vai ter. Por quê? Porque se existe um equipamento que usa tecnologia, precisa de um operador disso. Por muito tempo se pensou que quando se dispersava uma mão de obra da zona rural, ela ali não teria mais ninguém, apenas as máquinas. Mas ainda não chegamos a esse nível. Ainda existem os operadores das máquinas, seja ela de pulverizar pesticida, seja para retirar leite na ordenha das vacas, ou até mesmo usar um drone para identificar locais que têm pouca água, locais que têm muitas pestes que precisam ser combatidas, etc, etc. Então isso nos faz pensar e verificar que em muitos lugares do campo está presente não a mão de obra desqualificada, que essa de fato migrou para a cidade, inchando, fazendo os bolsões de pobreza, mas estamos falando de uma mão de obra qualificada que passa a compor o espaço agrário. Então, nesse sentido, se torna cada vez mais difícil a dicotomia entre campo e cidade, ou seja, diferenciar um de outro, já que com o aumento das cidades há de aumentar a produção do campo para a sustentabilidade da cidade. Nesse sentido, podemos caracterizar a diferença do espaço rural do urbano
pela densidade demográfica, ou seja, pela quantidade de pessoas que estão presentes na zona urbana e as que estão presentes na zona rural. Atualmente, as comunidades rurais são tanto numericamente menores, como também ocupam menor espaço devido à sua área de produção. E aí eu trouxe essa ilustração da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, que é uma das grandes referências do agronegócio brasileiro, que mostra aí nessa faixa do gráfico amarelo com verde, dizendo que a população urbana de Sorriso, em 2010, apresentava um número de 58.363 mil habitantes, enquanto a rural apenas 8.143. Em índices percentuais, a zona urbana representava nesse período um pouco mais de 87% e a zona rural um pouco mais de 12%. Então ele está dizendo que numericamente as áreas rurais apresentam-se menores em relação à parte urbana. A mecanização do campo e o crescimento econômico do Sudeste geraram o êxodo rural a partir da década de 1970. Assim, grandes números populacionais migraram do campo para as grandes cidades, o que gerou outro processo de diferenciação entre os espaços e a urbanização. Então vejam nessa figura aí uma ilustração que tem tudo a ver com esse texto que acabamos de falar. Então a mecanização, ela substituiu a máquina com poucos operadores delas, em detrimento de uma grande massa de trabalhadores. E aí tem até uma figura bem interessante, que é como se estivesse dizendo, já a classe trabalhadora que antigamente ocupava a boa parte do campo, pegaram um pé na bunda dos grandes empreendedores capitalistas, ou em outras palavras, os fazendeiros ou empreendedores do agronegócio que não necessitam de mão de obra. Agora, por que acontece esse processo dessa maneira? Porque com a mecanização, a operacionalização desses equipamentos tornam a produção com um nível de produtividade muito maior e muito mais rápido. Ao passo que você já conhece como é que funciona. O ser humano, em função das suas limitações, e muitas vezes enrola um pouco mais, o trabalho não avança, tem a questão de doença e uma série de outras coisas. Então a mecanização veio para diminuir a mão de obra no campo e essa mão de obra migrou para as cidades, como disse anteriormente, criando os bolsões de pobreza em lugares com pouca infraestrutura, pouca oferta de trabalho, até mesmo pela mão de obra não especializada. Então o que sobrou para essas pessoas? O trabalho informal. O que é isso? Aquele que não tem uma ligação direta com a empresa, a pessoa é dona de si próprio, do seu negócio. O vendedor de picolé, de pipoca, de banana frita, enfim, esses vendedores que estão na rua ofertando a sua prestação de serviço, ofertando algum tipo de produto para a sociedade. A urbanização ou a transformação do espaço natural em social é outro ponto que difere o espaço rural do espaço propriamente com o crescimento populacional. Mais áreas naturais foram transformadas em espaços do homem, transformando a paisagem e criando as regiões metropolitanas, o que difere do campo. Então, quando você verifica essa imagem que está aí na tela, isso é de Presidente Prudente, mostrando o avanço da área urbana sobre a área verde. Isso, na verdade, faz parte da realidade, do contexto que ocorre em todas as cidades brasileiras que ainda estão em processo de crescimento. Estão sempre pressionando para que as áreas verdes desapareçam. No próprio estado do Acre, você conhece, nos grandes centros, melhor dizendo, nos centros da cidade, onde existem ainda faixas verdes, que até então são áreas de conservação, cada vez mais a população vai fazendo aterros e pressionando para o desaparecimento disso. Existem alguns lugares que você sabe onde acontece isso. Então, lugares alagadiços que até então não era possível ninguém ocupar, mas aos poucos aterros vão dando lugar para construções
residenciais e às vezes até mesmo prédios residenciais. Então isso vai mostrar o que o texto está mostrando aí. Mais áreas naturais vão sendo transformadas em espaços do homem. Em função de quê? Do crescimento populacional nas regiões, no espaço urbano. Se compararmos a cultura do campo em relação à cidade, vamos falar de cultura agora. O campo tem uma cultura mais homogênea por conta das tradições, linguagem, característica do lugar, religião, fatores agregadores da sociedade, tornando as comunidades e espaços rurais menos fragmentados do que o espaço urbano. Em outras palavras, quando ele diz que é mais homogêneo, é que esses grupos praticamente são tidos como comunidades. Quando você mata um animal, você convida um grupo para ajudar a fazer isso. Quando você quer fazer uma festa, você convida todos aqueles vizinhos arredores ou alguns quilômetros dali para poder participar de um campeonato, um torneio de futebol, mas na sequência, à noite, a tão esperada noite, tem aquele famoso forró, aquela festinha em que toda aquela moçada que veio de cavalo, alguns andando, outros de bicicleta, de moto, até mesmo no lombo de um boi, eles vão usufruir daqueles momentos finais depois de um grande torneio, vão ficar ali a noite inteira brincando e dançando. Então isso mostra que há ainda algo homogêneo em torno dessas comunidades que compartilham interesses em comum. Então, isso ele está dizendo que difere da cidade, que os interesses são muito dispersos, inclusive até para as pessoas se reunirem, não é algo tão fácil assim, porque todos, ao mesmo tempo que estão reunidos, ao mesmo tempo são estranhos. Como assim? Eu posso ter uma festa com muita gente, mas eu não conhecer praticamente ninguém. Ou eu ter vários vizinhos no meu entorno, mas eu não ter relação nenhuma com eles. Às vezes eu nem sei o nome do que está na frente, nem que está do lado direito ou esquerdo ou no fundo. Então essa é a realidade da correria da cidade. Ao passo que no campo ainda há essa homogeneidade dessas características de comportamento no meio rural. E aí eu quis também mostrar para vocês nessa figura, parece assim que está dizendo, como é que coloca uma foto tão feia assim, mal tirada? Na verdade, essas duas fotos foram propositais. Uma para mostrar a correria das pessoas nas grandes cidades e na segunda foto mostrando também a questão do movimento dos veículos, dos transportes de um modo geral, que faz com que a cidade tenha essa dinâmica muito forte, diferente do espaço rural. Então isso é muito importante, a gente mostrar entre a dinâmica das pessoas, a dinâmica da luminosidade, dos veículos, dos meios de transporte, das vias de comunicação de um modo geral. Por conter a densidade demográfica e maior capital circulando na cidade, também no espaço urbano é onde tem maior densidade de objetos técnicos, como estradas, iluminação, ruas asfaltadas e meios de transporte. Aí eu coloquei para vocês o centro do Rio de Janeiro, a Catedral Metropolitana ao fundo de vermelho. E aí eu quero mostrar para vocês que a própria cidade, enquanto iluminação, ela tem uma característica que se difere bastante dos modelos tradicionais da zona rural. Lembrando que hoje a zona rural tem energia elétrica também, mas de maneira isolada aqui e acolá as residências. Mas de um modo geral ela não tem a mesma luminosidade territorial que tem as cidades que para todo lugar tem algum tipo de iluminação. Então isso é uma característica também que difere. Esses movimentos, a luminosidade, a circulação de tudo, os grandes prédios, etc, etc. E aí, eu quero mostrar para vocês, para finalizar, essa questão dessa importância da dinâmica cidade-campo. Então, na parte superior, eu tenho aí o campo é responsável pela produção agrícola e investimento nas cidades. Que tipo de investimento é que o campo investe na cidade? São investimentos que são revertidos da cidade para o campo em forma de tecnologia, ou seja, ao mesmo tempo em que o campo manda produtos agrícolas e gasta dinheiro na cidade, essa mesma cidade vai investir no campo
com tecnologia. Que tecnologia são essas? São os tratores, são os equipamentos de todos os tipos, os equipamentos tecnológicos, para continuar esse processo, essa dinâmica no campo. A cidade também é responsável para vender para o campo os produtos industrializados e também os serviços. Lembra que lá no começo eu falei de quem opera a máquina, aquele que opera o próprio drone? Então isso é uma prestação de serviço. E tudo aquilo que o homem do campo vem comprar na cidade, o sabão, o óleo, o sabonete, tudo isso são os produtos industrializados indo para o campo. E também o campo é responsável pela população que migra para a cidade, que vai ser mão de obra da indústria e dos prestadores de serviço de modo geral. Por isso, existe uma relação muito intrínseca, interligada entre cidade e campo, que não há como você desconectar. E aí eu te convido para o nosso Exercitando com base nisso que nós acabamos de debater agora. A primeira questão diz: quanto à relação espaço urbano-rural, podemos inferir que, letra A, quanto mais tecnificado um determinado espaço, mais produção humana é encontrado nele. Letra B, os espaços rurais são monótonos, sem nenhuma dinâmica de trabalho e entretenimento. Letra C, o espaço urbano-rural são iguais quanto ao seu dinamismo social. Letra D, os espaços urbanos não dependem das relações produtivas dos espaços rurais. Letra E, todas estão incorretas. E aí, fez a sua escolha? Se você respondeu que a alternativa correta é a letra A, tá correto! Quanto mais tecnificado um determinado espaço, mais produção humana é encontrado nele, que é aquilo que eu estava explicando para vocês, que são as pessoas que estão à disposição para mover as mudanças que ocorrem lá no campo, seja tecnológico, uso dos equipamentos modernos, etc, etc. Com isso, a gente encerra a nossa aula por aqui. Se você quiser acessar esse componente curricular ou qualquer outro, basta você acessar esse link aqui. Um abraço e até a próxima!